Salve Rede, é uma honra, é um prazer estarmos juntos para podermos comemorar os nossos 10 anos de existência e luta. Estou aqui para responder 3 questões sobre o início da rede, para que nós existimos e quais são as nossas conquistas e desafios. A Rede de Verdade nasce quando finalizamos o primeiro curso de multiplicadores em saúde mental e economia solidária de São Paulo, em 2009. Uma parceria com o Fórum Municipal de Economia Solidária e a Escola de Enfermagem da USP, no âmbito da pós-graduação e da extensão universitária. Foi um curso muito interessante, onde nós tivemos a presença conjunta dos usuários, que são os trabalhadores, dos técnicos. Enfim, neste curso também nós elegemos a nossa moeda social, que é o qualquer, e ao final do curso, na diplomação, nós fizemos a primeira feira de saúde mental e economia solidária da cidade de São Paulo, lá mesmo no pátio da Escola de Enfermagem, em março de 2009. Então é um momento de muita alegria para nós. Também é importante ressaltar que os projetos de geração de renda não se iniciaram aí, pelo contrário, nós temos toda a tradição dos ambulatórios de saúde mental aqui na cidade de São Paulo, que depois foram designados como CAPES 2, cadastrados no Ministério com o processo da municipalização da saúde. Então, temos já uma trajetória bastante importante desses projetos, mas que ao final, na verdade no começo dos anos 2000, 2004, 2005, nós nos agregamos em torno dessa nova perspectiva da economia solidária. O encontro da economia solidária com a saúde mental se dá por força de uma ação da coordenação da área técnica de saúde mental do Ministério da Saúde, sob coordenação do professor Pedro Gabriel, e a economia solidária com o professor Paul Singer, e onde nós descobrimos que temos uma identidade importante com esse campo. Os trabalhadores dos projetos da Rede de Saúde Mental e Economia Solidária enfrentam dificuldades semelhantes aos empreendimentos da Rede Ecosomp pelo Brasil. Baixa escolaridade, dificuldade de se inserir no mundo do trabalho capitalista pela extrema competição, pela exclusão e pelas dificuldades próprias de quem vive essa experiência. E então, no campo da economia solidária, nós pudemos enfrentar o desafio da inclusão das pessoas no mundo do trabalho, considerando então o trabalho como um direito. E no campo da economia solidária, pela sua forma de organização, pelas práticas não competitivas, ao contrário, solidárias e de enfrentamento à forma de organização do trabalho no mundo capitalista, nós encontramos o nosso eixo. Então, a economia solidária é uma escolha, é intencional, faz sentido para o nosso universo e é por onde nós seguimos caminhando. Com relação à nossa existência, é exatamente isso, né? Nós existimos para nos fortalecermos como empreendimentos individuais e para fortalecer a própria rede. Em função desse fortalecimento é que nós conseguimos as nossas conquistas, né? Enumero 2 dessas conquistas que eu acho que são muito importantes. A primeira é a visibilidade, a possibilidade de formação, capacitação e qualificação dos empreendimentos da rede, com a aprovação dos 2 projetos, Redes 1 e Redes 2, pelo então Ministério do Trabalho e Emprego e da Secretaria Nacional de Economia Solidária, investindo na formação dos projetos, na qualificação dos projetos da nossa rede. A segunda conquista, independente inclusive dos nossos eventos, das nossas feiras, eu entendo que são os pontos de cultura, de economia solidária e cultura, no Butantã, aqui na cidade de São Paulo, vinculado à Secretaria Municipal de Saúde, ao CAPES Butantã, e o ponto Benedito, Economia Solidária e Cultura, localizado na Praça Benedito Calixto, aqui em São Paulo, no bairro de Pinheiros, e que está sob gestão da Associação Vida em Ação.
Instituto de Economia Solidária e Cultura do Butantã, ela nasce desde da reforma psiquiátrica brasileira aqui em São Paulo, com o sonho de dar mais luz ao tratamento em saúde mental às pessoas nos serviços, né? Especialmente esse imóvel, ele é dado em 2012 para ser a casa do Carlos Butantã, que devia mudar de imóvel por problemas de infraestrutura. E a gente, organizado como Rede Saúde Mental e Redine Oeste, a gente já tinha um sonho de um espaço assim, de poder produzir mais saúde, produzir vida através do trabalho. Economia solidária é um movimento que tem o seu maior objetivo a geração de trabalho e renda, com dignidade à pessoa humana. O trabalho, ele dá dignidade ao ser humano. E respeitando os princípios ambientais, sociais, econômicos, culturais e regionais. Temos na economia solidária vários atores. Vou falar de 3 principais. Os empreendimentos econômicos solidários, que podem ser associações, cooperativas e empresas autogestionárias. As entidades de apoio e fomento, que são associações, fundações, que fomentam, incubam e apoiam os empreendimentos e atividades da economia solidária. E não podemos esquecer da administração pública, seja pelos municípios ou estados, ou também pelo governo federal. E a administração pública, com todas as suas instituições, podem sim fomentar e apoiar a economia solidária através de programas e projetos. Temos também, dentro agora do cooperativismo social, uma peculiaridade. Por quê? Digamos que o social ele é mais forte, pois o cooperativismo social, atrelado inclusive à saúde mental, ela vai buscar ressocializar a pessoa em desvantagem. Até a lei conhece pessoa como desvantagem, por exemplo, os dependentes químicos, né? Ou pessoas em estado de necessidade. Colocamos aqui, até também foi considerado até os catadores de material reciclável oriundos de lixões, que são pessoas em estado de vulnerabilidade social. Então, através dos empreendimentos e programas, você pode ressocializar essa pessoa no mercado de trabalho através dos empreendimentos. Agora, é importante dizer o seguinte, que as políticas públicas, elas devem respeitar a peculiaridade de cada local, de cada região e de cada segmento, porque a economia solidária ela é diversificada em diversos segmentos, não só, igual falamos da reciclagem, mas, por exemplo, no cooperativismo social nós podemos desenvolver várias atividades econômicas e também ter vários segmentos de públicos. Acho que o TEAR é hoje um dos equipamentos que eu conheço de saúde mental que são mais antimanicomiais, né? Que é uma luta que a gente busca muito, e são poucos os serviços que fazem esse tipo de trabalho no Brasil ainda, né? São muito poucos. Chama muita atenção trabalhar e coordenar um serviço como esse, é ver tamanha criatividade, diversidade, coletividade, os aspectos sustentáveis e relacionais misturados e dando resultados na vida das pessoas. Posso dizer que eu também me transformei ao trabalhar aqui, porque a gente vai se contaminando então com essas ações. O TEAR, há 15 anos atrás, era um projeto pioneiro, relativamente pioneiro, né, nessa área da inclusão social pelo trabalho, dentre poucos que existiam nesse tipo. A gente hoje, nossas oficinas, nosso dia a dia é visitado por muita gente de outros lugares, de outras cidades, de outros estados até, como uma experiência que vem se consolidando e que deu certo. Uma das coisas mais interessantes que eu vivenciei aqui dentro da oficina foi a autonomia que essas pessoas desenvolvem aqui dentro.
Então eles são muito capazes de chegar aqui, mesmo se a oficineira ou a coordenadora ainda não estiverem na oficina, e começar a trabalhar e fazer uma peça inteira, com qualidade para vender. E a forma como eles mesmos se ajudam também, né? Isso é muito bacana. Às vezes um tem dúvida, não sei se isso ficou bom, se não ficou. E não necessariamente eles tenham que perguntar para algum profissional da oficina, eles se ajudam, né? Eles vão um em busca do outro também. Olá, nós somos a Casa das Oficinas Campinas, um serviço de inclusão social pelo trabalho e geração de renda em saúde mental. Aqui é a nossa loja, a nossa casa, onde funcionam todas as oficinas e a comercialização também dos nossos produtos. Aqui nesse espaço, através de um trabalho sustentável, nós promovemos a formação profissional, o direito ao exercício da cidadania e geração de renda, visando a transformação da realidade social de cada oficineiro inserido. E do ponto de vista do cuidado, nós oferecemos escuta, acolhimento e trabalho em rede. E agora a Angélica, que é gestora do serviço, ela vai contar um pouquinho pra gente da história da casa e alguns detalhes. Oi gente, tudo bem? A Casa das Oficinas surgiu em 2006, foi a partir da iniciativa de alguns profissionais e alguns usuários que já desenvolviam atividade de geração de renda em alguns serviços desse território. Em 2012, a casa passou a ser gerida pelo Cândido Ferreira, onde teve alguns investimentos na estrutura física, na aquisição de alguns materiais para as oficinas, enfim. E depois aqui da nossa loja, eu também vou levar vocês para poder conhecer como que as oficinas produzem cada produto. Aqui a gente tem a oficina Harmonia. A Lúcia, a Renata, o pessoal aqui vai contar um pouquinho pra gente de como essa oficina funciona. Então, a gente faz o giramundo, que é todo o processo dele, desde fazer a peça até fazer a flor, até montar ele assim para colocar nas feiras. E a gente faz o porta-cartão e a carteirinha, que dá para são com divisórias, que dá para colocar celular, documento, e esse aqui dá para pôr passe e carteira de identidade. A gente faz para vender nas feirinhas e aqui na casa, na lojinha nossa da Casa das Oficinas. E também tem o bloco, né? A gente faz parte de papelaria. Tem a agenda, né, de 2019, tanto a grande como a pequena. E temos também o nosso novo trabalho, né? Esse aqui, que é a costura também, seguido de papel. Olá a todos da Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária. Sou Leonardo Pinho, atualmente presidente da Central de Cooperativas Unisol Brasil, vice-presidente da Associação Brasileira de Saúde Mental e estou na presidência do Conselho Nacional de Direitos Humanos. A gente veio conversar um pouco sobre o que é políticas públicas e como avançar, como construir e a sua efetividade. Primeiramente, o que é política pública? Política pública é a construção, através de uma iniciativa ou de governo, ou quando ela se materializa em lei, ela vira uma política de Estado, de uma ação usando recursos públicos, podem ser não só recursos financeiros, mas também de recursos humanos, para desenvolver uma ação do governo, uma ação de Estado em nosso país. Podemos citar como política de Estado a construção do Sistema Único de Saúde, que está o princípio, seu direito elementar, de direito à saúde a todo cidadão brasileiro, está na Constituição. Mas depois teve todo um debate para criar uma legislação para implementar esse direito constitucional. E, por fim, veio toda a regulamentação, depois decretos, portarias, que traduzem efetivamente essa política pública em ações. Depois tem a briga por orçamento federal. Então, tudo isso
é um processo que envolve a construção das políticas públicas. O melhor jeito de construir uma política pública é a partir da participação social, inclusive prevista em Constituição no Brasil. E essa participação pode se dar nos espaços de conselhos, por exemplo, Conselho Municipal, Estadual de Saúde, Direitos Humanos, Assistência Social, ou através da participação direta em audiências públicas, por exemplo. Então, esse é o segundo elemento importante. Para ter maior efetividade, a política pública precisa ser construída com as pessoas que vão usar, que vão ser atingidas por aquela política pública. Então, tem tanto a participação via conselhos, que nós precisamos fortalecer, formar conselheiros, quanto a participação direta em audiências públicas. E como garantir efetividade? Com mobilização. As políticas públicas no Brasil são sempre alvo de disputa. Por exemplo, na área ambiental, nós vimos agora o desastre de Brumadinho. As mineradoras financiam políticos, influenciam o debate público através do legislativo, do executivo. Eles têm corpos de advogados que visam protelar medidas. Então, a gente precisa ter como contraponto a sociedade civil, a cidadania, também um processo de mobilização. Às vezes, esses grandes poderes econômicos, o poder dele reside no dinheiro. A capacidade de pressão dele se dá através da mobilização financeira. E nós, a sociedade civil organizada, precisamos contrapor isso através de uma mobilização cidadã permanente. Então, uma política pública, para ter efetividade, ela precisa também ter pressão contínua, sempre estar pressionando para garantir que ela não caia no esquecimento, aquela coisa que a gente conhece, a lei que não pegou. Então, para pegar, nós precisamos se mobilizar. Às vezes tem grupos, movimentos, que se mobilizam para conseguir uma lei, para conseguir uma política pública através do executivo, de uma portaria, de um decreto. Mas depois para. E aí o que acontece? Às vezes é implementado durante um tempo e depois para. A gente vê isso nas políticas de economia solidária na cidade de São Paulo. Já tiveram gestões que apoiaram, mas depois, gestões que são contrárias descontinuaram essas políticas públicas e não houve mobilização social permanente. Então, às vezes, para simplesmente de ocorrer uma política pública. Então, o desafio no Brasil hoje é que as conquistas das últimas décadas, as conquistas constitucionais, não voltem para trás, não tenha retrocesso, que a gente continue a progressividade dos direitos. E para isso não adianta criticar, só ficar, por exemplo, agora nas redes sociais. É importante a gente falar, mas a gente precisa criar estratégias permanentes de mobilização e esse é o grande desafio para garantir a efetividade de uma política pública. Espero ter colaborado com vocês, debatendo essa importante questão da política pública. Então, o recado que eu deixo é: uma boa política pública é aquela construída com a sociedade civil, debatida nos conselhos, em audiências públicas e outros instrumentos de participação direta do cidadão. E aquelas que são acompanhadas permanentemente por processos de mobilização, tanto nos conselhos quanto com movimentos e organizações. Esse é o caminho para a gente ter políticas públicas efetivas no Brasil, de garantia e de progressividade dos direitos econômicos, sociais e ambientais em nosso país. Obrigado a todos aí e força para a Rede Estadual de Saúde Mental e Economia Solidária. Olá, meu nome é Débora, sou psicóloga da Associação Arte Convívio e vou apresentar para vocês rapidamente o que é a Associação Arte Convívio. A Associação Arte Convívio é uma associação de usuários, familiares e trabalhadores dos serviços de saúde mental que surgiu em Botucatu, que foi constituída legalmente em Botucatu, estado de São Paulo, em 1998, mas foi gestada anteriormente desde 1992. Nossa sede fica no centro da cidade, onde possuímos alguns empreendimentos solidários, entre eles oficina de encadernação, onde fazemos blocos, agendas, por exemplo, como esses, tá? Cadernos e blocos. E temos agendas, diversos produtos, a gente só está fazendo uma pequena amostra aqui, né? Temos um núcleo de mosaico, né? Trabalha com vasos, porta-copos,
né? Temos também uma parte de marcenaria, onde fazemos plaquinhas para colocarmos no vaso, como essa, né? Solidariedade, gratidão, ame sempre. E temos o núcleo de costura, né? Que confecciona jogos pedagógicos. Então esse aqui, por exemplo, é um jogo da velha. Então tem o tabuleiro, o jogo da velha e os peixinhos. Então, esses joguinhos de costura têm tido bastante saída e têm sido, inclusive, comercializados fora de Botucatu, inclusive no Rio de Janeiro e em outros estados. As oficinas de inclusão produtiva têm caminhado num sentido bastante interessante de evoluir e de buscar sempre a autogestão, a autonomia, seu desenvolvimento. Estamos também bastante envolvidos com a causa, com a questão da luta antimanicomial, então isso para nós é muito importante. Então estamos sempre nesse movimento de resistência, né, de busca para que a gente possa aprimorar e fortalecer, né, os espaços abertos, os espaços na cidade, no sentido de sempre trabalhar a questão da autonomia e do empoderamento e da força e do fortalecimento dos usuários da saúde mental, no sentido de sua ampliação de potencialidades. A Casa das Oficinas foi inaugurada formalmente em 2009, mas as atividades que a gente faz aqui, elas surgiram e tiveram seu início desde o CAPES 2 Bela Vista. Então, quando no município é fechado o manicômio e surgem os serviços substitutivos, a equipe CAPES já vai estruturando algumas atividades e já vai vislumbrando algumas dessas atividades para se tornarem oficinas. Só que aí dentro dessas demandas e atribuições que a equipe foi tendo no cuidado do serviço, a equipe foi observando que as oficinas tinham outras demandas. E desde então, eles passaram a conquistar, a tentar montar um espaço separado. E aí isso vai acontecer, como eu disse inicialmente, em 2009. A formalização de um espaço, de uma casa só para o desenvolvimento das oficinas de trabalho da saúde mental de Piracicaba. Eu comecei a fazer tratamento faz 15 anos no CAPES. Surgiu através da doença que eu tive, né? Psicológica, que é a esquizofrenia. E a gente percebeu que as atividades faziam muito bem para a gente. Lá é um espaço, como eu já disse, de arte, mas que a gente pode produzir também. Então é um espaço que a gente pode, de uma certa forma, unir o útil ao agradável. Um trabalho, renda e se divertir ao mesmo tempo. Primeiramente tem a ver com arte, porque no meu caso eu faço oficina de mosaico, e é muito bom também pelas amizades que a gente acaba encontrando na oficina. A Casa da Oficina é obra de arte. Eu vendo tranquilamente bem. Aqui é um espaço para todos. Saúde não se vende, loucura não se prende. Núcleo de Projetos Especiais existe desde 1997. É um núcleo de apoio aos usuários e aos familiares, que através desse trabalho das oficinas gera renda para os usuários. Eu sou o Ayrton, eu faço parte da marcenaria. Eu estou do lado dessa Kombi que foi comprada com dinheiro dos empreendimentos. Esse é um ganho da gente. Meu nome é Edivan, eu faço parte aqui do projeto Refazer da Marcenaria. A gente trabalha com
madeiras de demolidora, né? Aqui na oficina onde está sendo filmado é onde a gente passa a maior parte do tempo trabalhando nas peças. A gente trabalha também com marchetaria, né? A gente faz caixinhas, né, de presentes, de anéis, de pendrive, né? Fazemos vigalheiros, né? Fazemos porta-controle remotos, né? Mesas, né? Cadeiras, né? E é daqui que a gente tira a nossa renda e tem mais ou menos 16 funcionários e faz 2 anos que eu estou aqui. Salve, gente! Meu nome é Abimael Pessoa, eu faço parte aqui do De Volta aos Palcos e aqui no NUP que eu também escrevo o meu livro. Eu vou cantar uma música de minha autoria que pretendo gravar no meu próximo CD. Valeu, gente! Valeu, à noite!